Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Vocês estão bom? Bom também. Abra aí a Bíblia em Josué 6. Hoje eu gostaria de começar diferente. 6:10. Bora ler? Josué 6:10. E diz assim: porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não griteis, nem farás ouvir vossa voz. Senta aí. Entendeu aí já? Meu Deus, então eu vou embora. Eu gostaria de começar diferente. Você me ajuda? Então me dá um dó. Mentira, dó de vocês ter que me ouvir. Dó seria eu ter de vocês se eu fosse cantar. Vocês é doido, é? Mentira. Mas continua aí, entendeu? Tananã. Entendeu? Eu gostaria de dar um tema a essa ministração, que quando eu vi meu nome na lista, sempre dá um pavorzinho. Não sei se nos outros dão, né? Dá um desarranjo, você fica, meu Deus. É que o nosso pastor tem uns pensamentos intrusivos. Do Neida ele fala, a Nanda tá lá. Não é doido, né? Mas aprove o Senhor nos dar essa oportunidade. E eu conversando com Deus, e lembrei que mês que vem, dia 18, faz 2 anos que minha mãe partiu. E eu conversando com Deus, eu falei: Deus, eu estou em paz mediante a isso. Eu não sinto dor. Eu não fico chorando as pitangas. E eu louvo a Deus por causa disso. E aí eu falando, engraçado, Deus, que o Senhor trata comigo diferente. E Ele vai tratar com qualquer um diferente. Deus não vai te tratar, Thaís, como Ele me trata. E aí eu falei: Deus, eu vejo que pessoas têm dificuldade de lidar com dores. E aí comecei a estudar, lembrei de uns livros que eu já tinha lido em questão de cura. E enfim. E aí eu estava lendo, e aí do nada eu tenho a Ashley, quem conhece minha filha mais velha, ela é tão doida quanto a mãe. E aí, gente, eu estava bem concentrada nesse tema, sabe? Vendo o que Deus poderia me dar para enxertar. E aí a doida me chega dentro de casa, que ela é doida. Ela me chega dentro de casa, gente. Ela estava no quarto e eu, de boa, estudando. Aí eu falei: eu vou dar uma pausa na mente, né? Dar umas dedilhadas no videogame, que eu ganhei uns jogos novos. Obrigado, Fê. E aí eu falei: vou dar uma pausa aqui, porque eu tô pensando demais, eu tô, sabe? Aí do nada a doida sai do quarto. Aí ela vai sentar na sala, ela simplesmente dá um grito. Louca da coberta, não sei. Ela dá umas dessas de vez em quando. Ela dá uns gritos do nada, né, Maico? É do nada, gente. Até os bichos se assustam dentro de casa. Eu falei: meu Deus, o que é? Eu me arrepiei na hora. Aí eu falei, e aí Deus falou: um grito é bom, né? Eu falei: é bom. Porque o grito liberta, sabia? O grito é libertador.
em meio à dor, em meio à dificuldade, um grito lava a alma. E aí eu falei, é verdade, Deus, um grito lava a alma. Aí eu dei a louca, eu falei, vou procurar o que tem de grito na Bíblia. Aí dei de cara com quem? Com Josué, mediante ali de frente à muralha de Jericó. Falei, então um grito é interessante para minha coisa aqui. Vamos trabalhar, Deus me ajuda. E aí, Deus me deu um tema que diz o seguinte: eu e os meus obstáculos. E aí eu comecei a pensar comecei a falar com Deus, comecei a buscar que obstáculos seriam esses. O Josué, ele assumiu um povo que foi forjado no deserto. Um povo que é ex-escravo, teve que aprender a lutar em meio ao deserto. Um povo em que já estava acostumado a ser escravo, não pelo seu mero prazer. Porque enxertaram nesse povo que ele era escravo. E Deus, quando veio usou Moisés para tirá-los do Egito, precisou trabalhar com este povo para que ele viesse entender que o tempo de escravidão já tinha acabado. A partir de um certo momento, Deus os forjou para ser guerreiro, para que eles viessem entender que mais para frente Deus tinha grandes conquistas para eles. Mas em meio às conquistas, em meio ao processo, haveria grandes conflitos. E eles tinham que estar preparados para isso. Quando eles atravessaram, Moisés morreu, beleza, joia, a promessa já tinha feita que vocês vão para Canaã, porque a terra de vocês vai ser lá. E para chegar lá, Thaís, ia ser molezinha, pega um metrô e vai? Não ia ser bem assim. Ia ter um processo para isso. E o processo deles se deu em meio a desertos, a vales, a guerras, a lutas. E não se acabava isso. Até hoje na nossa vida é isso. O interessante é como você lidar com isso. Entende? Esse povo sai e com Josué eles atravessam o Jordão. Só que à frente existia Jericó, uma cidade altamente cercada e com grandes guerreiros. Mas o Deus que estava com Josué aparece para ele lá no capítulo 5 de Josué. 5, bote aí para mim, trem. Deixa eu achar, que aí eu já pulei lá para frente, mas depois nós volta, tá? 5, 13 e 15, ao 15. Bote aí que eu vou ler aqui, que eu tô lexada hoje. Meu Deus mesmo, varão. A Alexa me atacou hoje, que foi difícil finalizar. Josué 5:13, acompanha aí. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé, mediante ele, um homem que tinha na mão uma espada nua, desembainhada em algumas traduções. E chegou-se a Josué, e ele disse-lhes: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Bula. E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor.
Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao teu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo. E fez Josué assim. Cá para mim. Corta para mim agora. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse príncipe do exército do Senhor é o próprio Jesus. Numa teofania. Vem para teologia que você fala até difícil. Entendeu? Numa teofania, aparição de Jesus. Assim como ele fez com Moisés. Foi dando a ele também a mesma ordem. Descalça os pés. Porque durante essa batalha com Jericó, Deus falou para ele assim: olha, você vai colocar os guerreiros, vai colocar a arca, vai colocar o pessoal que vai tocar a trombeta, porque eu vou te dar estratégias para você começar a entender como é que vence alguns obstáculos. E aí fez com que ele desse, com aquele povo que ele escolheu para fazer essa missão, que ele desse voltas em Jericó. Você conhece a história. E eu acredito, porque imagine eu e tu, se nós fôssemos para, por exemplo, ver aquele breguete de Roma lá, Coliseu, por exemplo. E você ter a chance de olhar aquilo, o quão temeroso seria para mim e para você olhar uma estrutura daquela, observando cada alicerce que ali foi feito, porque a Bíblia diz que era uma cidade fortemente alicerçada. E Deus falava assim: vocês não vão falar um lá. E é difícil a gente, mediante aos nossos obstáculos, mediante as nossas muralhas sentimentais, ficar quieto. É difícil. Mas a ordem foi dada: fiquem quietos. Eu não quero ver um pio. E cada rodada que eles deram ali, pastor, eles tiveram a oportunidade de ver o tamanho daquela estrutura. Porque o que Deus estava gerando nesse povo era a confiança e a obediência. Coisa que é difícil gerar em mim e em você. Gerar em mim e em você a fé e a obediência, irmãos, é só mediante a obstáculos gigantes. Porque seria fácil você ver uma cerca, seria fácil você ver um tatame, um muro, seria fácil. Mas ver o tamanho da muralha que era de Jericó, esse povo não podia nem sair de lá murmurando, não. Deixa eu falar uma coisa para você, que Deus ministrou no meu coração. Tem obstáculos que é posto à nossa frente para ver a minha e a sua reação. Porque a primeira reação do ser humano é olhar para esta muralha e falar: não vai dar, eu não vou conseguir. E realmente você não iria conseguir, eu não ia conseguir. Mas o príncipe do exército estava lá, com uma espada desembainhada, só para te lembrar que a guerra não é tua, que não é fazendo escândalo, não é gritando, não é batendo lata, que você vai ganhar certas lutas.
vai vencer certos obstáculos. Não, benzinho. Tem lutas e obstáculos que você ganha confiando em Deus e entendendo que a luta é dele. O que você tem que aprender a fazer é obedecer. E uma das ordens foi: cala a tua boca. Mas não é porque você vai ficar calado que você vai ficar parado. Não, tu vai dar umas rodadinhas ao redor da muralha para você ver o tão grande é o problema, mas entender que você tem um Deus maior que tudo isso aí. Um dos obstáculos que a gente enfrenta mediante a tudo isso é nós tentarmos enfrentar os desejos do mundo. É muito difícil. Quando a gente é novo convertido é pior ainda. Porque o mundo ele ainda quer te atrair, quer te trazer. E aí você olha para os obstáculos e você, mediante isso, esquece. Ou ainda não se deu conta de que o príncipe está com a espada desembainhada, falando: só vai. Eu só quero que você me obedeça, só isso. Porque para você obedecer, você tem que ter fé para isso. A fé é algo que não é para tatear, sabe? Não é palpável. Mas existem situações que Deus nos põe, que Ele fala assim: eu vou testar essa neguinha aí. Vamos ver aonde está a fé dela, onde está a confiança dele. Vamos ver qual é o seu comportamento. Porque o mundo quer te atrair, ele quer te segurar a qualquer custo. Mas é contra isso todo dia que a gente tem que estar lutando. É uma música que tenta te envolver, sabe? É umas amizades que quer te afundar. O mundo ele tenta de qualquer maneira te tragar. É uma rede social que te impede de crescer, sabe? São obstáculos. Obstáculos também que eu vejo é o seu espiritual, é contra a carne, sabe? Aquele desejinho que não devia, sabe? Eu tenho pedido para Deus trabalhar em mim, porque tudo que é demais tá errado, certo? E todo mundo sabe que eu nem gosto de chocolate. Tenho um ranço de chocolate. E eu, sabe, não sou fã. Meu Deus, aleluia. E eu tenho falado para Deus: Deus, se isso tem sido exagero na minha vida, tá segurada aí em mim, me ajuda. Porque para uns ou outros falam: não, é só o chocolate, mas você não tem noção do que eu faço por causa de um chocolate. Eu escondo uma barra de 1 quilo, como sozinha. E minha casa não é grande não, mas eu tenho minhas estratégias, eu tenho meus esconderijos. E não dou. Mas eu ainda tenho o prazer de jogar o papel no lixo para falar comigo tudinho. E vocês nem viram. Eu sou dessas. E aí, eu já estou falando ao altar, porque eu sei que ai, tá gostoso o negócio aqui. Deixa eu falar um negócio para você. O que tem aí causando um obstáculo na sua vida? Não fala para mim não. E nem pro vizinho que não pode. Mas quando eu comecei a ver que tem coisas que parecem pequenas, mas não. Eu comecei a reparar em mim que eu estava tão doida no chocolate que eu estava tendo abstinência. Sabe o que é isso? É aquela dorzinha de cabeça, aquela gana. Eita, só de falar chega a dar uma vontadinha. E eu falando para Deus: Deus, se isso for um obstáculo, já vai tirando já. Só que eu confesso, o meu é o chocolate, mas tem gente que tem aquela ganazinha ainda por um álcool, por um filminho safadinho. Você tá entendendo?
cafezinho. Você acha que não? Porque tudo que causa exagero é prejudicial. E isso te causa obstáculos que você nem sabe. Quando eu pedi para Deus, Deus começa a me mostrar, porque o negócio aqui está começando a ficar feio. E eu gosto do negócio. Gosto de um videogame. Gosto de um... Agora eu dei para competir com a Letícia. Num joguinho de celular. Um tal do Block Blast. Já ouviu falar? É aquele tipo nosso antigo Tetris. Porque eu gosto de jogos estratégicos. Que mexe com a cabeça. Te põe para pensar. Até porque eu sou léxica. E eu preciso botar a massa cinzenta para funcionar. Senão começo a dar pau, entendeu? Então eu tenho uns jogos estranhos dentro de casa, que o pessoal vai lá em casa e fica doidinho, né, Fê? Uns quebra-cabeça estranho. O desafio hoje na minha casa é montar um quebra-cabeça de 3.000 peças. E aí tá eu, Ash, Lelê, meu irmão, e eu tô tentando trazer o Michael para fazer aquele negócio na mesa, só nós. Mas o Michael é mais difícil. O Michael, ele já chega em casa tipo, vocês me deixam, entendeu? E aí a gente fica se matando. E aí um acha a peça do outro. E aí a cachorra passa em cima e faz assim, ó. Gente. Mas eu preciso. E eu tô vendo que eu não preciso do chocolate para estar fazendo com que eu me sinta bem. Não tô precisando. Passei um bom período sem chocolate, né, Maico? Sem ter crise, sem ter abstinência. Mas de vez em quando vejo um cone de uma irmã ali. Não preciso falar não, né? Meu Deus, um pão de mel de outra. E eu falo, Deus, eu vou levar, ainda vou esconder. Olha. Parece bobagem, irmão. Parece bobagem. Mas não deixa de trazer para a igreja não, que eu vou continuar comprando. Tá? É Deus que vai tratar comigo, não é vocês. Ninguém está falando para vocês não trazer. É Deus que vai tratar comigo. Para de ser bobo. E aí eu vejo que tem obstáculos em nossas vidas que parece bobo, não parece bobo? Aquela mágoa que você guarda, aquela dor que você carrega. A ida da minha mãe me causou muita dor, porque ela ficou acho que 2 dias internado lá, para que eles viessem fazer os exames, para ver se tinha dado morte cerebral mesmo e tal. E aquilo ia me angustiando, mas quando eu cheguei lá, que o médico realmente falou, ó, acabou, não tem mais o que fazer. Eu lembro que eu chorei, respirei e falei, acabou, Michael, vamos embora. Desse jeito. Acabou, vamos embora. Aí meu irmão foi lá no outro dia para dar finalização nas papeladas, porque a parte burocrática ficou com ele. Faz ou não faz doação de órgão. Que der para doar, doa. Com a glória de Deus ainda conseguiu salvar aí mais 3 vidas através da dela. Seja um doador. Isso é muito bom. E voltando à situação ali de Josué, eu vou ler uma anotação que eu fiz aqui, que me foi muito interessante em ver no capítulo 6, que ele fez conforme Deus tinha o ordenado. E no versículo 11 e 12, diz que eles não ficaram parados. Eles continuavam levando a arca e continuavam andando armado. Porque afinal de guerra, a presença deles já era uma premissa de guerra para aquele povo.
Foi uma cidade que, além de ser fortemente edificada, ela se trancou de uma forma que ninguém podia nem entrar nem sair, porque a presença do povo de Deus era tão temerosa para eles que eles preferiram se fechar do que tomar qualquer tipo de atitude. Deixa eu falar uma coisa para você. Mediante a essa muralha, a esse obstáculo da sua vida, uma coisa que você não pode deixar para trás é a presença de Deus. Assim como esse povo estava indo e levando a arca, você não pode deixar a arca para trás. A presença de Deus, as suas armas de luta. Porque o inimigo, ele não anda desarmado. Ele anda doidinho para catar você num vacilo. E quem anda armado, anda mais protegido. Então nunca deixe de obedecer ao Senhor nas suas ordenanças, mas também não esqueça que você também tem uma parte mediante a tudo isso. Se Deus ele resolver simplesmente te tirar do contexto de guerra, ele faz. Mas se ele quiser te provar em meio à guerra e tu não estiver preparado, meu amado e minha amada, o que será de tu? O que será de mim? Então, mediante a esses obstáculos, não esqueça sempre de estar com a presença do Senhor no meio disso tudo. Tá bom? E diz que a Bíblia diz que essas rodadas que eles davam em Jericó, era algo contínuo. O nosso mal é que a gente desiste na primeira peleja, porque a distância é longe demais, porque eu vou ter que andar demais, porque eu vou ter que fazer demais. E aí a gente desiste em meio a esse obstáculo. Eles fizeram isso durante 6 dias e não era uma voltinha como daqui no Piraju, não. Era um tantão a mais. E ai dele se falasse um lá, carregando suas trombetas, suas armas e a arca. O nosso mal é que, mediante a uma confusão, a uma incerteza, porque eu imagino que, em meio a essa situação de olhar o tamanho daquela muralha, quantos não teve uma certa incerteza? O que nós estamos fazendo aqui? Porque Deus só tinha falado com Josué. Só que o povo não podia falar, mas pensar. Eu pensaria, que eu sou dessas. Olha o tamanho desses muros, o que nós estamos fazendo aqui? Qualquer um pode tacar uma pedrada lá de cima. Mas eles obedeceram. E a coisa continua. E aí eu falando com Deus, eu vi algo que Deus ministrou no meu coração, que foi o seguinte. Eu achei interessante que eles rodearam a cidade, certo? Porque Jericó estava na passagem que eles precisavam fazer para conquistar Canaã. Eles não poderiam só ter desviado e ido embora, gente? Para quem rodeou para voltar para o mesmo lugar, era só ir e foi. É ou não é? Quantos de nós não faria isso? Vê o problema, vê a muralha, vê o obstáculo, simplesmente desviaria e ir embora. Mas a ordem foi: bora destruir isso aí. Porque essa muralha aí pode estar te impedindo de tanta coisa, de conquistar tanta coisa. Essa muralha aí, se você deixa para trás, poderia se tornar um potencial inimigo seu. E a chance de você destruir essa muralha é hoje. É agora.
a chance de você passar por esses obstáculos acompanhado é hoje. Basta somente você obedecer. Só isso. Não é gritar aos quatro ventos. Não é chutar o balde. Uma vez eu pregando e falei assim no altar, eu falei assim, o nosso mal é que em todo momento a gente quer chutar o balde. Mas imagina só se a tua bênção está dentro do balde. Imaginou? O nosso mal, às vezes, é querer chutar o pau da barraca. Mas e se o pau da barraca for a estrutura da barraca? É nessas loucuras que a gente dá, nesses gritos, que a gente pode pôr tudo a perder. Tudo. E a palavra diz que eles rodearam, e rodearam, e rodearam. Imagina a angústia daquele povo lá dentro. O que esses doidos estão fazendo rodeando aqui? Imagine eles, de repente, estar ali falando nos seus planos de guerra, suas defesas. Porque às vezes a guerra é tão grande que as muralhas acham que garante a vitória contra mim, contra você. Por falta de posicionamento, às vezes. Foi dito isso hoje aqui. E às vezes o posicionamento apenas é: cala a boca. Como ele disse em outra passagem, essa peleja tu não terá que pelejar. Sabe por quê? Porque ele também estava lá. Quantas pelejas você já teve que dar de cara e dar ruim? E era só obedecer e calar a boca. Eu perdi muitas guerras tendo que bater boca, tendo que enfrentar com a força do meu braço. E não é assim. Tem pelejas que não é assim. Não significa que você vai ficar parado, não. Eles não ficaram parados. Mas com ele estava alguém que era maior do que o problema deles. Com você tem alguém maior que o teu problema. Comigo tem alguém maior que o meu problema. E quando a gente passa a entender isso, eu falei isso numa conversa ontem, que eu aprendi a fazer graça da desgraça. Porque a desgraça não pode vencer o meu dia a dia. Não pode. Eu não posso causar uma tempestade num copo d'água, posso? Mas tem gente que faz. Tem gente que olha para o copo quando está pela metade e fica lá, e agora? Está meio cheio ou está meio vazio? E causa por causa disso. Entende? E tem situações que é só você ligar o botãozinho e deixar para lá. É mais saudável. Isso trata de um problema. Eu estava vendo sobre maturidade. Maturidade é isso, é você olhar para o problema e não focar no problema, é focar na solução do problema. Maturidade é você ver que de repente você não vai conseguir, não vai mesmo, é entender que você é homem, você é mulher, você é pó. Não vai conseguir. Sozinho. Sozinho. É saber buscar no lugar certo e procurar a pessoa certa. A partir do momento que esse povo obedeceu, eles entenderam que o problema não era a muralha. Não era a muralha. O seu problema não é esse obstáculo, não é. O seu problema é que você quer bater de frente. O seu problema é que você quer resolver da sua forma. Você já perguntou para Deus como é que você resolveria isso? Deus me ajuda. Porque eu sou uma
uma pessoinha de baixa estatura, então é fácil encher rápido, sabe? Bateu lá no pé, a faísca já tá aqui. Aí você... É rapidinho de lá para cá. A vontade de perder o réu primário é quase todo dia. Quase todo dia. Aí tem uns pensamentos intrusivos. Ai, gente, se vocês soubessem que a cara de besta é só cara mesmo. Se você sentasse para saber quem é Nanda, eu só sou o que sou hoje porque o Espírito Santo me segura, gente. Você só é ou vai só se tornar o que tem que ser se você permitir que o Espírito Santo controle a tua vida. Porque senão eu seria um caminhão, não, um carro menor, né? Descarrilado, ladeira abaixo. Porque é isso que a gente é. Sem a direção de quem sabe dirigir. Eu piloto, mas quem dirige é Deus. Até porque meu histórico de pilota nem te conta. Mas se não fosse a mão de Deus. Então entenda uma coisa. De repente você está passando por processos e você só está rodeando o problema. Só está vendo o tamanho da muralha. E só com isso tu já está ficando doido. Entenda uma coisa que existirá. Olha, essa é a parte boa. Existirá o momento certo do grito. Sabe, botar esse monstrão para fora. Vai ter um momento certo para isso, não é agora não. Não é você achar que toda hora tem que abrir a boca e ai. Não. Tem hora que você tem que engolir esse monstrão. Olhar para o problema e falar, vai chegar o tempo. Vai chegar o tempo. E aí sim, você não vai precisar fazer nada. Eu tive situações que eu venci sem fazer nada. Mas que eu pude dar meu grito. Ah, eu pude. E foi tão satisfatório ver muralha sendo derrubada na minha frente. Obstáculos sendo ultrapassados. Sabe, aquele obstáculo de eu não consigo. Esse eu consegui derrubar. Prazer. Estou me candidatando. Não é para política, tá? Contabilidade. Aplauda o Senhor por isso. Eu precisei ver a muralha. Eu parti para muita coisa. E grandes foram os conflitos em casa. No bom sentido, porque a gente conversa muito. E eu falava pro Maico, eu queria fazer faculdade de não sei o quê. Aí ele, vai, filha. Não é vai. Me ajuda aí, filho, a pensar direito. Aí do Neida me apareceu necrópsia, adoro. Queria muito. Gabriela, me ajuda, Gabriela. Queria fazer necrópsia, gente. Imagina eu com um trenzinho na mão. Ai, entendeu? Aí os mais chegados falaram, não, Nanda, faça isso não, pelo amor de Deus. Tu não tem juízo para isso não. Gabriela, me ajuda a convencer esse povo. Mas tem uma área que me aguça muito, que é sexologia. E aí eu tenho estudado, né, muitas coisas. Só que vendo na faculdade, minha pastora, que para virar uma sexóloga, tinha que ir para o lado da saúde. E a única área da saúde que eu queria ir
Era para necrópsia. E necrópsia não me dá gabarito nenhum para fazer sexologia. O que o morto tem a ver com a bobiça? Nada a ver. Aí ou você faz psicologia, ou você faz enfermagem, ou você faz químio, bioquímica, coisas que eu gosto, porque são cálculos, é coisa que mexer com a cabeça da doida, adoro. E aí tô eu ali trabalhando, Maico, meu, você gosta de números, você gosta de quebrar a cabeça, vai pra esses trem aí. E aí hoje a Cruzeiro do Sul me mandou a mensagem para eu fechar com contabilidade. Falei, espera até amanhã, deixa eu ministrar, porque se Deus confirmar, vai para necrópsia. Entendeu? Né, homem? Mas são obstáculos, gente. O que tem te impedido de dar mais um passo? O que tem te impedido de olhar além? Canaã está depois de sair. Sabia? Que Canaã está depois de sair. E falta a gente olhar para essa muralha e falar assim, Mel, eu sozinha não conseguiria mesmo não. E realmente, sem possibilidade nenhuma. Ainda estou aqui balançada com a biomedicina. 5 anos, pastora. Farmácia, 5 anos. Pelo amor de Deus. E aí eu tô aí, gente, vai orando. Se Deus não confirmar hoje, vocês vão ficar sem uma formada em qualquer uma dessas áreas aí. E eu gosto. Então é hoje, gente. É hoje. Você já pode ter dado a primeira, a segunda, a terceira volta. Mas não acabou ainda não. Olha para essa muralha aí. Mas sabe o que é interessante? Deus me fez lembrar agora. Cadê a hora? Deus me fez relembrar agora que o mal dessa muralha é que a gente mantém nela moradores. Sabia? Que Jericó tinha moradores do muro? É. Mas isso não poderia os impedir de destruir a muralha. Porque o que era para ser destruído tinha que ser destruído. Aquilo que era para ser salvo, eles conseguiram salvar. Tem coisas nessa sua muralha aí que você precisa destruir. Permitir que Deus destrua. Tem pessoas que moram nesse muro aí que precisa ser destruído. Tem sentimentos nessa muralha aí que você precisa deixar desabar, deixar embora. Deus vai te mostrar que nessa muralha aí, de repente até tem coisa que se salve. Tem. A Raabe morava no muro e foi salva. Mas porque ela entendeu o tamanho do Deus que estava vindo contra aquela cidade. Então tem situações na sua vida que você precisa entender que ainda que faça morada nesse muro, precisa ser destruído. Não é um amigo que está pendurado nessa muralha que vai te fazer impedir chegar em Canaã. Não é esse sentimento de não posso. Hoje eu vejo minha Canaã. E não é esse muro que vai me parar, não. Hoje você tem que entender isso. O Senhor, o príncipe do exército do Senhor, o próprio Jesus, está com a espada desembainhada para você entender que essa guerra é dele, vai bastar de você a obediência. No que você está desobedecendo ao Senhor? É pessoas que têm que se afastar? É hábitos que têm que ser perdidos, igual eu com o chocolate? São hábitos de falar demais? Porque para dar a volta na muralha,
para ver ela cair, eita, é só ficar quietinho que tu vai ver. Enquanto você ficar batendo boca, você só está olhando para o tamanho da muralha. A partir do momento que você fechar a boca, aí você consegue entender o tamanho desse Deus. Aí você vai entender que a obediência gera bênção. Agora, para você que ainda tem essa dificuldade, qual a dificuldade, Nanda? Conte-me mais. Essa dificuldade de olhar esse obstáculo e achar ele maior que Deus. Sabe? Às vezes você é arrogante, ou é vitimismo, ou é eu não posso, ou é eu não consigo. Qual é o seu obstáculo mesmo?